Fala galera, bora para mais um SoloCast oficial, podcast oficial das Soluções e Investimentos. Meu nome é Guilherme Feriani, sou um dos sócios e assessor patrimonial aqui, host do SoloCast. E o SoloCast é um podcast onde nós trazemos amigos, convidados, pessoas super especiais com trajetórias brilhantes e inspiradoras que vão compartilhar dicas práticas que levaram elas ao resultado que elas estão tendo hoje ou estão levando elas a resultados ainda maiores para que você consiga colocar e implementar isso no teu dia a dia para melhorar a rotina do teu negócio, a rotina de quem vivencia diariamente as batalhas diárias com você, seja no teu trabalho, seja no teu lar. Então, hoje eu tô aqui com uma pessoa, cara, que eu tenho a honra de encher os lábios em falar dele. Conheci ele vai fazer 3 anos e passa muito rápido o tempo, né? E de lá pra cá eu vejo que ele vem se reinventando, cada vez mais estudando temas diferentes, cada vez mais ganhando repertório. Estou aqui com o Roger Toshi, ele é formado em Direito e tem MBA em Gestão de Pessoas e Liderança pela FGV. Hoje é diretor da SG Sistemas, uma empresa com mais de 34 anos de mercado, né? Me corrija se eu estiver errado. Desenvolve soluções de software de gestão e já atende mais de 3.600 clientes. E hoje está presente em diversos estados aí do Brasil todo, está presente em todo o Brasil. E além da atuação à frente da SG, o Roger também é host da SG Cast, onde compartilha experiências e tendências sobre consumo, varejo e tecnologia. Então, cara, muito obrigado pela disponibilidade. Hoje a gente vai bater um baita papo aqui sobre um tema que a gente nunca trouxe aqui, então acho que vai estar agregando muito aí para nossa audiência. É um privilégio ter você aqui. Guilherme, obrigado pelo convite. É sempre muito bom estar junto com pessoas que têm o mesmo propósito que a gente, que é passar conhecimento, crescer pessoalmente, crescer espiritualmente, enfim, eu tenho certeza que vai ser um momento muito precioso. Boa. Para a gente começar então, antes de a gente destrinchar o tema, falar sobre tendências, sobre mercado, sobre consumo, tem uma pergunta que eu sempre faço de abertura para meus convidados, porque ambos já têm histórias brilhantes, têm um negócio consolidado, estão num flow, né? Estão vivendo algo muito bacana hoje dentro da tua rotina, e muitos estão trabalhando até mais do que trabalharam lá no início da trajetória, mesmo tendo talvez uma independência financeira ou algo do tipo. Só que isso só se sustenta por conta de um porquê muito forte, né? E qual que é o porquê do Roger hoje, cara? Porque eu vejo que você está sempre em movimento, sempre trabalhando, se precisar ficar depois das 6 você fica, não tem tempo ruim. O que move o Roger hoje? Cara, eu acho que o meu mover hoje é o legado. É o que eu vou deixar para minha família, para os meus colaboradores e para a sociedade, né? A gente não vende só um software lá na SG, né? A gente vende uma conveniência pro empresário, para que ele possa ter mais tempo com a sua família, para que ele possa crescer de maneira saudável e, por consequência, os colaboradores deles também serem valorizados, e a mesma consequência se aplica aos consumidores, né? A população em geral, que também vai ser muito melhor atendida. Então, qual o legado que eu vou deixar através do produto que eu vendo, através da minha liderança, através de todo o ecossistema que eu estou inserido, para as pessoas e para a comunidade, né? Eu acho que é isso que me move, é saber que eu tenho um propósito muito grande e uma responsabilidade social também muito grande. E você falando da empresa aí, já ligando numa outra pergunta, porque eu vejo que, você enche os lábios em falar da tua equipe, enche os lábios de falar da tua empresa, dá pra ver que, cara, é algo que você vivencia e que faz parte e é como uma família mesmo, né, pro Roger. Então essa questão de liderança, você passou pela FGV, fez ali o MBA em Gestão de Pessoas, lidera times aí que tá espalhado pelo todo o Brasil, mas, cara, qual que é a maior lição que você teve aí sobre liderança aí nos últimos anos? Tem um livro que eu li que mudou, assim, o meu conceito sobre liderança, sabe? Que foi O Monge e o Executivo. Você já leu esse livro? Esse não. É um livro sensacional e ele traz para nós a reflexão sobre o modelo de liderança de Jesus, que, na minha opinião, é o maior líder de todos os tempos, né? E ele fala sobre liderança servidora. Então, a questão de liderança, cara, eu acho que ela tem muito mais... eu tenho muito mais a dizer sobre como nós ouvimos do que nós falamos, né? Porque a liderança, eu vejo que é mais ouvir, analisar e tomar uma ação do que simplesmente ficar falando coisas bonitas para as pessoas.
E o modelo de liderança de Jesus, como liderança servidora, ela nos mostra que a gente precisa servir a nossa equipe, o nosso time, né? Sabendo diferenciar muitas vezes o que é necessidade do que é vontade. E a gente precisa servir a nossa equipe suprindo as suas necessidades e não a vontade. Porque quando a gente supre as vontades, a gente está suprindo o ego das pessoas. Agora, quando a gente supre as necessidades, a gente está servindo a nossa equipe para que eles possam trabalhar num ambiente seguro, num ambiente saudável, num ambiente acolhedor, com bons equipamentos, com uma boa infraestrutura e, consequentemente, gerando um resultado. Por isso que é muito mais sobre ouvir, analisar e fazer do que ficar falando coisas a esmo, entendeu? E indo para essa parte de liderança, é uma coisa que às vezes a gente não escolhe, né? Ser líder, né? Tipo, e é aquilo também. Se você precisa encher a tua boca para dizer que você é líder, então você não é líder, né? Porque você se torna um líder e você se torna muito pelo exemplo. Então as pessoas vão te escolher o líder dela, o mentor dela, algo do tipo, por conta justamente às vezes do exemplo. Mas depois tem um outro patamar, né, de liderança que é justamente você entender o seu papel ali como líder. Que Exatamente. É que vem a questão, cara, de você deixar o seu ego de lado. E você saber que, pô, não é só o seu nariz. Você tem que deixar de fazer o seu para servir para o outro e saber como que você vai levar o outro para um próximo nível. É, né? Deixar um legado. Instigar o outro, né? Enfim, mostrar o caminho. A gente costuma dizer, cara, que os dados e os números, né, eles nos mostram aonde nós estamos. Mas são as pessoas que nos mostram até onde a gente pode ir. É as pessoas que nos conduzem até onde a gente pode chegar. Então, a exemplo de Jesus, como eu próprio falei, né, sobre o livro O Monge Executivo, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, a forma como a gente lidera, é diretamente proporcional ao ponto que a gente vai chegar, né? É por isso que Jesus, ele fala assim, eu sou o caminho, né? Ele podia muito bem falar, eu sou o ponto de chegada. Não, mas ele é o caminho, ele é a pessoa que vai nos conduzir até o ponto de chegada, junto com todo mundo, né? É no caminho que a gente desfruta as melhores experiências, é no caminho que a gente vive as coisas boas da vida, é no caminho que a gente aprende, né? Até chegar ao ponto de chegada, que é o objetivo que a gente almeja. E que não existe, né? Se a gente for ver, por exemplo, na nossa vida aqui, óbvio que depois, pô, tem a parte depois dessa vida, ou algo do tipo, e aí vai da religião de cada um, mas às vezes a gente vive muito por conta disso, né? Assim, o dia que eu chegar lá eu vou comemorar, o dia que eu chegar lá eu vou abrir aquele vinho, o dia que eu chegar lá eu vou estar feliz. E a pessoa não vê a quantidade de coisas que ela já conquistou e às vezes ela não celebra aquilo porque ela está esperando o dia que aquilo acontecer. Isso. E a gente sempre renova a nossa missão, né? Principalmente por conta dos ambientes que a gente frequenta. Então se a gente for ver, cara, o carro que pra mim há um ano atrás eu pedi e hoje eu tenho ele, já não é suficiente, né? A gente acaba normalizando o extraordinário. E agora a gente já quer um outro, assim, não, agora eu quero um avião. E aí depois, pô, você viaja de primeira classe, assim, cara, eu queria muito viajar de primeira classe há 5 anos atrás. E agora que você viaja, assim, cara, agora eu quero o meu jato. E viajar de primeira classe pra você já não é suficiente. Então, tipo, por quê? Você tá insatisfeito porque tá esperando o dia que chegar lá. E a gente já gravou um podcast antes de começar o podcast, né? Eu acho legal que os bastidores aqui é muito legal. Você tava comentando que vai viajar pra Alemanha, até o nosso podcast sobre esse tema. Ele vai falar sobre tendências de consumo. Então, cara, antes de olhar para frente, quais foram as mudanças aí que você viu no comportamento de consumo que mudaram aí nos últimos anos? Cara, eu acho que pra a gente começar a falar sobre... E até eu acho que para contextualizar, tipo, cara, da onde que veio essa ideia de se aprofundar nesse tema? Tipo... Eu gosto muito da movimentação de mercado, né? Tanto que a gente oferece um sistema de gestão para o mercado, né? Não só para o supermercado, mas para o varejo em geral, né? Então a gente está inserido nesse contexto e eu sou um grande apreciador das tendências de mercado, para onde a gente está caminhando, né? Qual que é o trajeto que a gente precisa caminhar, né? Em que estradas eu vou botar o meu pé, né? Então eu sou um grande admirador das tendências. E eu vejo, cara, que nos últimos anos, você perguntou se quais tendências que teve, né? Cara, eu acho que
tudo que deu comodidade, praticidade, sabe? Foi muito bem. O iFood, por exemplo, é um grande exemplo disso, para ficar bem fácil, de fácil entendimento, né? Hoje você vai pedir uma comida no iFood, se você ligar no estabelecimento, é mais barato. Mas as pessoas estão comprando praticidade, né? Estão comprando comodidade. E quem não soube se adequar nos últimos anos à praticidade, à comodidade, perdeu um pontinho, né? Ou ficou para trás. Então eu vejo como uma grande tendência que aconteceu nos últimos anos a questão da praticidade e da comodidade, sabe? Eu gosto muito de, quando eu falo em tendências, Guilherme, pensar numa coisa que se chama caos, né? E eu sou um grande apreciador do caos. E quando eu falo que eu sou um grande apreciador do caos, não me entenda mal, né? Porque eu não gosto de estar inserido no caos. Uhum. Mas eu gosto de analisá-lo. Eu gosto de ver o que está acontecendo no caos. Por quê? Até porque daí que surge a oportunidade de fazer dinheiro, né? O caos, dentro do caos, cara, existe previsibilidade, existe padrões, existe sincronização. Então, quando a gente passa a sair do caos e ver ele de fora de uma maneira macro e analisar o que está acontecendo ali, a gente consegue tirar padrões dali. E a partir dos padrões é que a gente consegue determinar macrocenários. E quando a gente consegue determinar macrocenários, a partir do comportamento das pessoas dentro desse macrocenário, a gente consegue identificar tendências, sabe? Não sei se eu posso me alongar um pouco nessa introdução. Com certeza. Né? Mas tem uma história que eu posso contar para vocês. Então, se eu falar 4 palavras aqui, vê se você acha conexão entre elas. Coração, nave espacial, escorpião preto e origami. Não, tem parado de anotar aqui já. Porque a princípio não tem conexão entre elas. Sim. Né? Mas se a gente falar de uma pessoa chamada Robert Lang, talvez essa pessoa possa despertar a conexão que existe entre essas 4 palavras que eu passei agora. Robert Lang é um norte-americano, um pós-doutor, e ele é um cara aficionado por origami. Origami, para quem não sabe, é a arte japonesa da dobradura, né? É um papel quadrado que você dobra e a partir dessa dobradura sai uma escultura, uma forma, né, de alguma coisa. A mais famosa no Japão é o tsuru, né, que é a garça, que eles fazem 1000 tsurus, colocam numa cortina assim para dar boa sorte. E Robert Lang, quando ele era criança, ele ganhou do professor um livro de origami. E a partir daquele momento, cara, ele ficou aficionado por fazer origami. E durante a sua juventude toda, ele, cara, deixou de sair com os amigos para ficar em casa fazendo origami. Só que o tempo foi passando, ele foi crescendo e chegou um momento que ele tinha que trabalhar, né? A vida não se resumia a origami para ele naquele momento. E ele é um cara muito inteligente, Guilherme, muito inteligente, tanto que é pós-doutor, né? Muito inteligente. E ele foi trabalhar, contém ironia, tá? Na maior fábrica de travesseiros do mundo. Sabe qual que é ou não? Faço ideia. Quando você pesquisa na internet lá, travesseiros, vai aparecer o quê? Travesseiro da NASA, né? Ah, verdade. Boa. Cara, e só no Brasil tem travesseiro da NASA, porque a NASA não fabrica travesseiro, tá? Sim, sim. Mas e o pior que é engraçado, né? Que, cara, a última vez que eu pesquisei travesseiro, tipo... E é uma coisa que... E o meu é justamente da NASA. É que não passou pela cabeça mesmo. Ele foi trabalhar na NASA. E ele é um cara muito inteligente. Ele fez vários projetos e pesquisas, alta pesquisa científica sobre propulsão de jatos, raio laser, muita ciência envolvida. Só que isso era das 8 às 18. Porque depois das 18 horas, o negócio dele era origami. Ele voltava para casa e se enfurnava no origami. Ia pro Japão para aprender e voltava. Ele era um cara aficionado por origami. Até que um dia, cara, depois de um tempo trabalhando na NASA, ele resolveu pedir demissão da NASA. Imagina só, um cara super bem remunerado, tanto que saiu em notícias isso na época. Imagina ele ligando para a mãe dele, falando assim: mãe,
eu vou sair da NASA. Tá, meu filho, mas você vai fazer o quê? Dele, origami. E ele realmente falou assim, olha, o que eu posso fazer no mundo do origami é muito maior do que eu poderia fazer na NASA. E realmente ele saiu, cara. E o que ele fez foi muito grandioso. Por exemplo, quando você manda a NASA, né, manda um foguete lá para o espaço com um satélite. O satélite ele chega lá no espaço, ele vai se desdobrando, vai abrindo aquele guarda-chuva que é espelhado para fazer as análises espaciais, né? Uhum. Quando esse guarda-chuva ele abre, o que abre ali, o que faz esse guarda-chuva abrir é o algoritmo de Robert Lang. Quando você come margarina, assim, top de margarina, fica com as artérias tudo cheio de gordura e precisa colocar um stent ali, né? Stent que fala, né? Eu acho, né? Que ele entra fininho na artéria e ele abre ali pra fazer a abertura da artéria. Uhum. O que faz aquele trem abrir é o algoritmo de Robert Lang. Quando existia uma impossibilidade dentro do algoritmo, ou dentro do origami, que era a criação de uma escultura de um escorpião preto, até então nunca tinha sido realizado aquela escultura através do origami, Robert Lang conseguiu fazer, né? Quando uma empresa de caiaque precisava fazer um caiaque de maneira dobrável, que coubesse numa mochila, o que foi utilizado ali foi o algoritmo de Robert Lang, né? Então, o que aconteceu? Quando eu falo de caos, é exatamente isso. Ele encontrou uma macro tendência dentro de algo totalmente inesperado, cara. Imagina, a partir de um conhecimento de origami alinhado à criação de um padrão, ele desenvolveu algo que mudou a medicina, mudou a corrida espacial, mudou o entretenimento, mudou tudo. E é o algoritmo dele que faz com que tudo isso seja possível. Por isso, quando eu falo de tendências, eu dou o exemplo de Robert Lang, porque ele encontrou no caos padrões que conduziram a macrocenários e isso gerou uma tendência que, no final das contas, gerou um padrão de consumo. Muito, muito bom. Acho que tá muito ligado, cara, e é aquilo, né? Tipo, a gente tem que estar atento às oportunidades, né? Tipo, pô, e o óbvio só se torna óbvio depois que alguém falar e fez, né? E às vezes o óbvio não é o mesmo por um pro outro, né? Por isso que a gente precisa falar. Com certeza. Aí eu postei um vídeo, cara, tipo, esses dias atrás, porque eu viajei, fui para o Rio Grande do Sul, eu participo de mentorias a cada 40, 45 dias. Só que, cara, aqui você se torna óbvio pra você só percebe esses gatilhos, essas oportunidades quando você tá com o seu repertório afiado, né? Então, pô... Tá preparado, né? Quando você tá preparado, quando você tá com o seu... Cara, o repertório, quando sua mente tá exposta a oportunidades novas, a ambientes novos, né? Então, tipo, cara, a pessoa só vai perceber uma oportunidade realmente quando ela tiver, cara, num ambiente que às vezes ela sair da bolha dela. E a galera às vezes não consegue ter uma ideia diferente. Ah, não sou criativo, não consigo ter ideias, não consigo compartilhar conteúdo por conta que, cara, qual foi a última vez que você fez um intercâmbio intelectual, né? Qual foi a última vez que você saiu da sua bolha? Qual foi a última vez que você viajou? E eu vejo isso muito em você. Pô, você viaja muito, tava no Japão esses dias atrás, Estados Unidos, enfim. Mas não necessariamente a gente precisa ir para outro país, né? Eu acho assim, Guilherme, eu acho que o meio onde a gente está inserido determina quem a gente vai se tornar. Não quem a gente é, mas quem a gente vai se tornar. Então, eu quero estar em meios que me conduzam a lugares aonde eu quero chegar, né? Se eu tiver no meio de pessoas que só pensam em beber, daqui a pouco eu estou bebendo também. Se eu tiver no meio de pessoas bem-sucedidas, é mais provável que eu seja bem-sucedido, né? Se eu tiver em meio de pessoas que só pensam em pescar, que é o meu hobby, eu vou estar querendo pescar a todo momento. Então, aonde eu quero chegar? E para eu chegar nesse lugar,
quais ambientes que eu preciso frequentar. Isso aí. É aquilo, né? Hábito você facilita e vício você dificulta. Exatamente. Então, se você quer desenvolver alguma coisa, quer desenvolver a habilidade do Roger, cara, busque acompanhar o Roger. Pô, mas eu não conheço ele pessoalmente. Cara, segue ele no podcast, segue ele nas redes sociais, porque é uma maneira de você se aproximar daquelas pessoas, né? Quantas pessoas que eu acompanhava no YouTube, no Instagram, há 5 anos atrás, e pra mim, cara, eu nunca estaria ali com Ciclano, com Beltrano. Hoje eu tô ali com os caras na mentoria, algo do tipo, né? Mas primeiro o quê? Mentalidade. Mentalidade, né? E ação, né? E ação. Porque nada adianta a gente ficar só almejando e não tomar alguma ação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Se você quer conhecer uma pessoa relevante, o que você está fazendo para conhecer essa pessoa relevante? Eu via muito, por exemplo, o Flávio Augusto falando. Eu queria muito conhecer ele. Tá, mas e aí? O que você está fazendo para chegar perto dele? Você está sentado só? Você não vai conhecer ele, irmão. O que você quer fazer? Você vai comprar uma mentoria do cara? Você vai, de repente... eu não tenho dinheiro para comprar a mentoria do cara. Tá, mas ele vai dar uma palestra lá em São Paulo. Você consegue pagar uma passagem de ônibus e ir para lá, de repente? Né? E foi exatamente isso. E se aproximando, né? Porque você vai estar mais perto dele, mesmo numa plateia, do que sentado na sua casa. Correto? Com certeza. Né? Então, o que você está fazendo para chegar e conquistar os seus objetivos? Ou para, ao menos, estar inserido no meio que vai te conduzir a conquistar os seus objetivos? Cara, e foi exatamente isso que aconteceu. Tipo, em 2021 eu participei do Powerhouse. Na plateia, eu tava, sei lá, a 500 metros do Flávio. Uhum. Comecei a acompanhar ele no Geração de Valor, no Facebook, li o livro, Ponto de Reflexão. Até o dia que eu tive a oportunidade de ir de ônibus. E, tipo, lembro que eu tinha acabado de voltar da praia, fui de ônibus, cheguei, fui pra lá. E, cara, agora eu tô na mentoria dele, entendeu? Agora tem contato direto com ele. Uhum. Mas, cara, é uma escadinha. E pra mim tá direto com ele, porque é aquilo, né? Relacionamento, networking. Você pode até comprar o acesso, mas para você permanecer ali dentro daquele ambiente, você tem que agregar alguma coisa, né? Então você se conecta com as pessoas por duas maneiras, ou pagando ou servindo. Só que quando você continuar só servindo, só sendo útil, né? Porque os contatos, cara, os genuínos, né, cara, você vê ali até, por exemplo, vejo que você hoje tem vários amigos super bem sucedidos. Cara, talvez algum desses amigos você até se conectou por conta do business. Uhum. Só que, cara, eles te convidam para ir na casa deles, convidam para ir no aniversário do filho, convidam para ir viajar para fora por conta que eles viram alguma utilidade no Roger. Cara, o Roger, eu aprendo isso com ele, é uma pessoa que agrega na minha vida. Então, tipo, às vezes as pessoas elas se perdem, né? Tipo, nisso daí, cara, é o dia que eu consigo comprar acesso. Até consegue, mas, pô, o que você tem de interessante e relevante para você continuar naquela roda, né? Então, se você for sempre o mais... A gente tem que ter sempre, né, o mais burro da mesa, né? Mas se você for o mais burro da mesa e não tiver nada a agregar, você não vai continuar naquela mesa, né? Então, tipo, é importante desenvolver isso daí. E na sua visão, quais são os motores, cara, que mudam aí e o consumo hoje? É tecnologia, rede social, novas gerações? Tem alguma coisa além disso? Cara, eu acho que as redes sociais são a vitrine, né, cara? Uhum. De tudo. A tecnologia... A gente pode falar que a tecnologia, ela acelera as coisas. Mas eu acho que o grande motor, ele é o comportamento humano. Então, quando a gente começa a analisar o comportamento humano, a gente consegue identificar padrões nesse comportamento e, de repente, achar tendências a partir desses padrões que podem ser aceleradas através da tecnologia, podem ser colocadas numa grande vitrine, que são as redes sociais, e podem, inclusive, que é uma outra grande tendência, se tornar acessíveis através de conteúdo pelo próprio dono do produto. Quando eu digo isso, hoje a gente vê essa grande tendência já em prática, né? Os donos do produto falando e sendo os reais influenciadores daquele produto ou daquela marca. Começou lá atrás com o Luciano Heng pela Avan, daí a gente vê o João Adib pela CIMED, a gente vê o Thales pela G4, né, o próprio sócio do Thales lá, o Alfredo, né, como influenciador da própria marca também. A Boca Rosa, né, a Bianca, sim. sendo influenciador da marca dela. Então, uma coisa é a gente falar sobre o nosso produto e mostrar que
é o skin the game, né? Eu tô dando minha cara a tapa, falando do meu produto, me colocando na posição de CEO e me conectando com os meus consumidores, né? Com a pessoa que vai consumir o meu produto. A outra coisa é você se arriscar para colocar uma pessoa que, por mais que tenha influência na sociedade e de alguma forma seja conhecido para falar do seu produto, e correr o risco da sua marca estar vinculado a ela e ela fazer alguma cagada aí e isso impactar no consumo do seu produto ou na relevância da sua marca, na credibilidade dela, né? A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos aconteceu algo, não sei se é tão recente, mas também não é distante, né, de uma grande marca de cerveja lá, que era Bud Light, né? Acho que, salvo engano, era a marca mais consumida nos Estados Unidos. Colocou uma influenciadora, né, transgênero para falar da marca. Não sei o que ela falou, mas isso também está conectado a uma outra tendência hoje muito incisiva, que são os valores. Sim. Né? Hoje existe uma polarização muito grande de que ideias. Está voltando, né? Principalmente nos Estados Unidos por conta da direita. Agora, isso, e no Brasil também, né? Sim. Então, a partir dessa tendência, que são os valores, né? Houve um distanciamento muito grande e uma rejeição à marca e ao consumo dela por essa questão, né? Não quero tomar partido de lado A ao lado B, mas eu estou dizendo que os valores da marca, né, ela determina o nível de consumo dela, porque hoje as pessoas se conectam com marcas e produtos que possuem os mesmos valores que você. E defende no final, né? Porque daí você cria uma audiência e essa audiência, cara, ela se identifica tanto com você que ela te defende. Exatamente. Então, é uma coisa que a gente precisa ficar muito atento quando a gente fala de tendência de consumo, o que você está transmitindo, né? Quais são os seus valores que você possui e está transmitindo. Se você está transmitindo os seus valores, se isso é um ponto positivo para você, mas também, acima de tudo, quem você contrata ou quem está sendo porta-voz da sua empresa, de maneira com que os valores dessa pessoa estejam alinhados com os valores da empresa, com seus valores, com os valores do produto. Até mesmo, né, em relação a essa grande polarização que a gente tem hoje, não só política, mas de opiniões diversas, cara. É corintiano com palmeirense, né? É direita contra esquerda, é hétero e homossexual, de maneira com que, quando existe essa polarização, as pessoas estão interpretando ela como inimigos uns dos outros, que é um absurdo, né? Imagina só, eu por ter uma opinião diferente da sua, Guilherme, me tornar um inimigo seu, cara. Cara, isso é o maior absurdo da nossa sociedade atual. A gente está fazendo uma gama de inimigos por opiniões diferentes, cara. Isso não deveria acontecer, né? Porque a gente precisa ter uma premissa de que opiniões diferentes não nos tornam inimigos, né? Apenas temos opiniões diferentes, cara, e amém por isso. Imagina se todo mundo aqui na SI tivesse opiniões iguais, cara, que seria daqui? Né? Não surgiria coisas novas, não teria o diálogo de maneira a fazer a empresa crescer, né? Não identificaria eventuais problemas, porque só a pessoa crítica ela consegue identificar problemas que podem acontecer. Se você falar amém para tudo, os problemas vão cair no seu colo e você vai ter que resolver eles. Mas quando você consegue se relacionar de maneira crítica com alguém e ela identifica os problemas e mostra para você, você se antecipa as consequências que o problema pode trazer para você, para sua empresa, né? Então imagina só se nós convivêssemos em um mundo onde as pessoas só pensassem de maneira igual, né? E, cara, ia ser um desastre. Agora, essas opiniões distintas que a gente precisa
respeitar, independente do lugar onde a gente está. Se a gente está dentro de uma empresa e tem pessoas que pensam diferente da gente, glória a Deus por isso. Se a gente está num jantar e está convivendo e se relacionando com pessoas que pensam diferente, glória a Deus por isso. Se a gente tem cliente A, B, C, D e cada um pensa diferente, cara, glória a Deus por isso. É isso que faz a gente crescer como pessoa, como profissional e como sociedade. Cara, eu acho que a gente se limita muito quando a gente vive no modo Maria Gabriela, né? Que eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, cara. E às vezes a pessoa fica numa ignorância tão grande que ela, assim, cara, eu não gosto de comer isso. Cara, e eu acho que a coisa mais legal que tem, né, e mais rica que tem é você viajar, né? Quando você viaja, você vê o quão limitado e quão pequeno você é. Porque você vai para uma cultura completamente diferente, com hábitos completamente diferentes, com uma vivência diferente, e você aprende coisas completamente diferentes. Depois que eu comecei a viajar para outros países, cara, eu vi que a coisa mais rica que tem é justamente isso. Você tem uma habilidade de você se moldar e aprender com qualquer pessoa, qualquer rotina, qualquer como fala, culinária, qualquer opinião. Cara, é como você ir na feira. Cara, você pegou a opinião da pessoa, você pega o que é útil pra você, o que vai servir pra tua rotina, o que você não gostar, cara, perfeito, você passou, você vai pra próxima barraquinha. Agora não precisa ir e tacar fogo na barraquinha do outro, né? Exatamente. E é aquilo, às vezes a pessoa fala assim, cara, mas eu não gosto do Pablo Marçal porque ele falou isso Você não precisa consumir o conteúdo dele. Você não precisa consumir tudo, mas tem coisas no cara que você pode pegar, claro, e ter um sucesso que você tem que respeitar o sucesso dele em algumas coisas. Lógico. E você pode melhorar muito a rotina através daqueles pequenos gatilhos. Sem dúvida, sem dúvida. Algo que você pode aprender ali com o Roger. Tem coisa que o Roger fala que eu não concordo com ele. Assim, cara, mas e o que ele fala que é útil pra você? Né? Então, tipo, cabe a nós separar isso daí. E não tem como falar de consumo sem falar de IA, né? Até, pô, tipo, agora, até ontem a gente tava conversando com um cara que é especialista em IA e falou assim, cara, cada vez mais as pessoas, elas já vêm, agora as pessoas vêm muito mais qualificadas para consumir o nosso produto, né? Um vídeo agora ele vem muito mais quente, porque ele estudou antes, né? Tipo, então, só que ao mesmo tempo também, tipo, tá muito difícil desse vídeo chegar a você, né? Porque tem toda a concorrência, então, tipo, o que você vê que vem mudando aí com a IA em questão de consumo, né? O que a IA vem mudando no nosso consumo? A IA, cara, eu acho que o maior benefício que a IA pode nos trazer é a proximidade. Às vezes a gente... E é um pouco estranho, né? Porque as pessoas acham que a IA vai trazer um distanciamento, né? Mas eu vejo que ela, ao contrário, ela traz proximidade por uma questão que ela entrega muito bem, que é a hiperpersonalização. Hoje, existe uma tendência muito grande no mercado da hiperpersonalização. Não só a hiperpersonalização de produtos, que acontece muito hoje. Você vê muitas indústrias, por exemplo, de cosméticos, fazendo produtos que são direcionados exclusivamente para você. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, é um produto caro, né? Mas isso vai se escalar também para outros produtos de nicho mais em conta. Que por exemplo, o batom personalizado. Então ela tira uma foto da pessoa, pega a pigmentação da pele dela, da boca, e vai colocando ali as tintas no batom e criando um batom, não sei se é batom ou lip tint, é um líquido que você passa na boca lá, a mulher passa para ficar uma cor, né? E é personalizado, cada pessoa tem a sua. Outros produtos, né, que fazem um atendimento personalizado, ou então uma experiência personalizada, né? Os próprios e-commerces hoje, né, ao mandar mensagem para você, te chamam pelo nome, te enviam produtos que fazem parte do seu perfil de consumo, né? Então a inteligência artificial, eu vejo que ela tem um potencial muito grande de gerar proximidade a partir da hiperpersonalização. A partir do momento que ela entende quem é o Guilherme e passa a oferecer para o Guilherme coisas que fazem parte do perfil de consumo do Guilherme, ou do perfil de consumo, eu digo, intelectual mesmo, por exemplo, de conteúdos que o Guilherme gosta de consumir, né? E até de coisas que são íntimas do Guilherme, que é o caso de produtos como batom, né? Desses produtos que são hiperpersonalizados. Boa. E até destrinchando um pouco, cara, como que
você se atualiza em questão de tendência, em consumo? Como que você vai falar disso daí, então você tem que vivenciar isso no teu dia a dia, né? Então como que você bebe água limpa hoje? Cara, é o meio, né? É o meio onde você tá. Eu vejo que eu gosto muito de buscar as tendências, principalmente em locais onde ela chega antes, né? Então a gente vê, por exemplo, no mercado americano, muitas das coisas que a gente vive hoje aqui no Brasil estão chegando aqui, mas já foram muito bem vivenciadas em outros mercados, né? Mercado americano, por exemplo. Quando a gente fala em sistema, em software, em meios de consumo, né? O mercado americano está adiantado do mercado brasileiro. Por exemplo, aqui, por exemplo, né, tá chegando agora os mercados autônomos, né? Aqui no Brasil. O Mofato abriu agora recentemente um em Curitiba, que é o primeiro realmente autônomo mesmo. Mas há quanto tempo já existe a Amazon fazendo isso lá nos Estados Unidos? Há muito tempo, né? Alguns anos, né? Fazendo isso lá nos Estados Unidos. Então, assim, a tendência, geralmente, ela é vivenciada em outros lugares primeiro, antes de chegar aqui, né? Então, eu vou buscar água limpa lá, né? Nem tudo chega aqui, é fato. Tem coisas que realmente acontecem lá e não chegam aqui. Quer um exemplo? Quantas vezes você foi num lugar comprar algo aqui e você colocou um óculos na cara para ver a realidade aumentada daquele trem lá? Eu nunca comprei nada aqui no Brasil com óculos de realidade aumentada, né? Mas foi uma realidade nos Estados Unidos, né? Só que não chegou de fato aqui de maneira em escala. Chegou agora em outubro, né? Óculos da Meta e tudo mais. Né? Quantas reuniões você fez no metaverso? Nenhuma. Mas lá fizeram, não chegou aqui. Entendeu? Então, assim, tem tendências que são ditas lá, mas que elas se perdem no meio do caminho e não tem escala, não chegam aqui, né? Então, a gente tem que olhar com um certo critério as tendências também e ver se a realidade e a aplicabilidade no nosso país condiz com aquilo que acontece lá fora. Por exemplo, o RFID, né? Que são umas tags que é colocado na etiqueta ou no produto que gera uma identificação rápida do produto. Um exemplo muito fácil disso é a Renner ou a própria Decathlon aqui em Maringá. Você consome na Decathlon? Sim, sim. Quando você vai lá, você compra os produtos, você pega todos eles, joga dentro da caixinha e bipa tudo de uma vez, né? Aquilo se chama RFID, é um chip que vai dentro da etiqueta do produto. Nossa, tinha que ter isso no mercado, né? Porque otimiza a vida do tempo de um jeito. Sim, eu acho que as coisas podem caminhar para que isso aconteça. Mas hoje, o que acontece? Aquele chipzinho inviabiliza o custo do produto, porque ele custa um valor que se você grudar numa caixinha de gelatina, entendeu? O preço, a conta não fecha, sabe? Além disso, existe a questão de interferência de produtos que tem metal, tal. Agora, numa indústria têxtil, né, uma loja de roupas, cara, perfeitamente possível, né? Imagina fazer uma contagem de estoque com aquele produto. Você simplesmente ergue um dispositivo, ele já bipou todos os produtos que estão ali e já conta tudo rapidinho. Né? Quanto de que não vai salvar o faturamento da empresa no final do dia, né? Mas o que vai permitir isso chegar aqui no Brasil? A gente tem que ter esse olhar um pouco crítico, né? Se isso vai ser viável financeiramente, se as pessoas vão receber isso de maneira... Como que as pessoas vão receber isso, né? E até mesmo falando da IA aí novamente, cara, por exemplo, tava conversando com um amigo meu, ele fala assim, cara, nos Estados Unidos hoje, para produtos, ali no caso, ticket médio um pouco mais baixo, a IA ela cabe muito bem e a aderência é muito boa. Mas para um produto, para uma venda customizada, por exemplo, para um imóvel, para uma venda de um high ticket, se a pessoa vê que ela está falando com uma inteligência artificial lá nos Estados Unidos, ela já foge. Né? Então, tipo, é legal isso por conta que aqui a gente já não tem essa percepção. A gente fala assim, será que vai substituir um corretor de imóveis? Cara, depende, né? Mas, e até entrando nesse depende... Porque pra gente se diferenciar de uma IA, a gente tem que ter alguma experiência, algo do tipo. E o quão ligado a experiência hoje tá nessa questão de tendência, de consumo? Como que você acha que
a experiência de encantar o cliente aí tá ligado. A experiência, cara, do cliente realmente é algo que não é mais uma tendência, né? É uma necessidade, né? As pessoas, desde a época da pandemia lá, elas eu esqueci os números, cara, mas tem uns estudos que falam que as pessoas pagariam mais caro no produto para ter uma experiência boa com aquela marca, né? Ou com aquele produto. A experiência, ela é o que realmente faz o cliente fidelizar, né? Comprar novamente, ou então ser um próprio influenciador, né, dessa marca. E realmente, cara, a gente precisa abrir os olhos para isso, porque quando a gente começa a normalizar a experiência, a gente acaba deixando com que ela não seja o centro, né? E a gente paga por isso, né? Então, tipo, depois de um tempo depois que vê, não dá pra desver. Então eu vejo que, principalmente essa nova geração, cara, eles querem cada vez mais experiência, eles pagam, tanto que a academia, restaurante... Mudou tudo, né? Mudou tudo. E estão agregando cada vez mais serviços, né? Fazia muito tempo, por exemplo, quando eu ia numa loja física, ontem eu fui na Americana, na Magazine Luiza. Uhum. Meu ferro foi passar uma camisa de manhã, o ferro queimou, tava no centro, na avenida, cara, vou passar aqui e comprar logo, já resolvo isso. Cara, eu fui e é impressionante, agora tem um quiosque, impressionante, né? A gente pensa que não vai. Você compra tudo pela internet, na Amazon chega no outro dia ali, né? Uhum. Tem um quiosque, aí agora vende aparelho eletrônico, tem assistência técnica, porque, tipo, cara, eles viram que tem que agregar cada vez mais valor e é uma forma de remunerar, diminuir o custo também do lojista, né? Porque é um terceirizado que tava dentro da loja, né? Então, tipo, ele tá alugando um ponto dentro da loja. Eu tava em Nova York em janeiro, participei da NRF, né, que é uma feira de varejo e tendências, a maior feira de varejo do mundo, né? E tem uma palestra que eu assisti lá de um cara que é o guru do varejo lá dos Estados Unidos. Esqueci o nome dele. E ele falou assim que as pessoas hoje, cara, precisam despertar o desejo de fazer com que elas saiam de casa. Porque hoje você não precisa mais sair de casa para consumir alguma coisa. Como você mesmo falou agora, você compra na Amazon lá, rapidinho chega na sua casa. Se você quiser fazer uma troca, cara, é tranquilo de fazer uma troca. A Amazon, né, sofre muito aqui no Brasil pro Mercado Livre também, cara. Entrega, por exemplo, dependendo até no mesmo dia, né? Exatamente. Então, qual que é o desejo que eu tô despertando nas pessoas de fazer com que elas saiam do sofá de casa e venham para minha loja, né? Então, o que ele bateu muito eu preciso despertar nas pessoas o desejo dela vir aqui. Por isso que nos Estados Unidos, por exemplo, eles investem muito nessa questão da experiência de ter uma loja, Bass Pro Shop, conhece? Não. É uma maior loja de pesca outdoor dos Estados Unidos. Você que gosta. Meu amigo, você entra na loja, cara, cara, você entra na loja, você quer ficar o dia inteiro lá, irmão. Por quê? Porque eles criaram um ambiente onde existe uma experiência tão incrível, cara. Tem sei lá, é um aquário, cara, mas é gigante dentro da loja. Você entra no setor, por exemplo, de caça lá, parece que você tá realmente dentro de um lugar onde você vai caçar. Cara, eles criaram um ambiente que desperta o desejo das pessoas de irem lá na loja, sabe? A Yeti tá fazendo muito isso também, lá nos Estados Unidos. Tem empresas, por exemplo, que eles falam que é omnipresencial, né? Tem a questão, você pode comprar tanto online, você consegue visitar a loja de maneira online e ter a experiência de compra, mas também lojas que você... que é a Reformation, por exemplo, lá nos Estados Unidos. A Reformation é uma loja que você entra na loja física, então você lá tem um tablet, uma televisão desse tamanho assim, mais ou menos, e na televisão você escolhe os produtos que você quer experimentar. Eu gostei desse sapato, dessa roupa, desse acessório, e vai escolhendo ali. Daí você dá um clique em experimentar e ele mostra na tela o provador que você tem que ir.
Você vai no provador 12. Chega no provador 12 lá, entra, abre o armário, tá tudo lá, suas roupas, o acessório que você escolheu. Você experimenta, né? Gostou, compra, não gostou, devolve no armário, fecha o armário. Pô, que legal. Dentro do próprio box, do próprio provador, tem um outro tablet, né, que é igual à televisão, mesmo layout, só que reduzido para ficar dentro do provador, que você pode a partir dele escolher outros produtos. Ah, eu quero mudar a cor dessa camisa que eu não gostei, vou colocar uma outra cor aqui. Tum, clicou, espera um minutinho, abre de novo o armário, tá lá. Daí você pega, prova. É uma experiência omnipresencial, né? Você pode mistura o digital com o físico, tudo, né? E otimiza a vida, porque você não tem que ficar andando, né? Às vezes já sabe se tem a peça, se não tem, não tem que ficar... Exatamente, é uma experiência diferente, né? E a pessoa, e isso aumenta o ticket médio, né? Aumenta a quantidade de produtos, a esteira de produtos, né? Vai aumentar o faturamento da pessoa, porque a coisa mais escassa que a pessoa tem é o tempo. Então se a pessoa vai no teu negócio, assim, cara, ela já se dispôs a ir ali. Pra ela voltar ali, irmão, tipo, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, né? Às vezes a pessoa, se é uma metrópole, a pessoa tá passando por ali passa por ali uma vez a cada 6 meses. Então se você tem 50 produtos, e às vezes ela tem dinheiro pra comprar, mas às vezes ela não sabe que você tem aquele produto. Se você não gerar atenção, não fazer com que ela fique presente na tua loja e ela se sinta confortável ali, cara, ela não vai gastar. A gente fala muito isso aqui dentro do escritório, cara. Quão interessante tá sendo pro seu cliente? Porque o cliente aí só vai te gerar novos negócios, só vai fazer mais um negócio com você, só vai te indicar e só vai continuar na sua carteira. Hoje eu vejo isso, né? A importância disso. Estou no mercado faz 6 anos. Então é muito gostoso quando você está com um cliente que comprou com você há 2 anos atrás, o cara vai vir e compra de novo. E o seu CAC é 0. E você fala assim, nossa, você tá colocando tanto dinheiro em marketing, tanto dinheiro para participar de evento, para adquirir novos clientes. E agora veio uma indicação desse cliente que já é meu. Ou ele fechou uma nova cota de consórcio e eu não tive trabalho nenhum. Mas por quê, cara? É gerar valor, né? Tipo, é oferecer produtos novos, é ter produtos novos, né? Então, tipo, e se você não oferecer, cara, o cara vai comprar com outra pessoa. Vai comprar com uma pessoa que às vezes presta até uma experiência pior do que a sua. Então, eu acho que é ser relevante. Até puxando um saco aí, fazia muito tempo que eu não ia na Ironberg, aqui de Maringá. Cara, e até fazendo a propaganda de graça. Mas eu fui lá, cara, que daí virou um complexo, tipo, de coisas. Cara, tem, por exemplo, um centro de nutrição ali enorme. Você não precisa ir em nenhuma outra loja de suplemento, porque tem tudo ali. Tem barbearia, embaixo tem a oficina, tem um lugar que você lava o carro, aí tem um negócio... É um ecossistema. É um ecossistema, cara, que você resolve sua vida inteira ali, sabe? Então, tipo, isso aumenta, cara, muito a esteira de produtos, cara, muito faturamento dos caras. Agora você me fala se as pessoas que têm um propósito alinhado com o deles, se não vai ficar o dia inteiro ali. Com certeza. A pessoa tem um propósito, a pessoa quer estar presente no meio de pessoas que têm um objetivo em comum, né? Ela vai estar ali, cara. Por exemplo, eu sempre gosto de puxar pro lado de Jesus, né, cara? Eu acho que Jesus é um grande exemplo de tudo isso, né? Quando Jesus fez o ministério dele, ele soube muito bem diferenciar unidade de uniformidade, né? Então, por exemplo, uniforme. O que é uniforme? Uniforme são vestimentas iguais. Quando você está no meio militar, as pessoas usam uniforme, né? Quando você vai para a escola, as pessoas estão de uniforme, porque é um padrão, né? Agora, unidade são pessoas diferentes, que usam roupas diferentes, que foram criados em contextos sociais diferentes, tiveram educações diferentes, mas caminham rumo ao mesmo propósito. E é isso que, por exemplo, que você falou da Ironberg está fazendo. Tem um propósito bem alinhado com pessoas que são diferentes, de diferentes contextos sociais, e eles vivem ali por quê? Porque estão alinhados com o propósito da marca. E aí entra no que a gente falou e indo para a próxima pergunta, que é o que, cara? O cara tá lá postando conteúdo, o dono da marca ali compartilha o dele, né? Então, exatamente, tipo, as pessoas se conectam com ele, aí a experiência na loja, e com certeza ele deve olhar para dados, e você olha muito isso, né? E, cara, qual que é a importância aí da pessoa, cara, entender sobre dados para utilizar isso no dia a dia, pensando em tendências de consumo, né? Boa. Bom, mas antes de falar sobre a questão dos dados, só para complementar, você percebeu que durante toda essa nossa conversa a gente falou de várias tendências aqui e todas elas se conectam? Sim. Né? De alguma forma elas vão se conectando. Então, quando a gente consegue identificar esses padrões em meio ao caos, né, de forma externa, não estando inserido no caos, que Deus me livre estar inserido no caos, a gente consegue de alguma forma aplicar no nosso dia a dia todas as tendências de maneira com que a gente consiga otimizar através delas os nossos resultados. Né? Agora falando dos dados,
Cara, os dados... bom, eu trabalho com dado, né? Aham. Né? Eu acho que os dados são os nossos maiores aliados quando nós falamos de tomada de decisão. Uma coisa é você tomar uma decisão a partir de dados e ter uma assertividade mais representativa do que dar um tiro no escuro, né? Eu acho que os dados são os nossos maiores aliados num negócio bem sucedido. Se a gente não olhar para os dados e não ser amigo deles ao ponto de usufruir para as tomadas de decisões, eu acredito que a gente tem uma grande probabilidade de errar, sabe? Ainda mais hoje, onde o mundo nos oferece vários caminhos, né, cara? Eu acho que os dados, ele consegue nos mostrar o caminho certo a ser seguido. E eu acho que chega num determinado tamanho, porque eu sempre fui aquele tipo de pessoa que fala assim, cara, e até um certo momento, e até às vezes contra a maré também, a gente tem que ter fé em tudo, né? Que falava assim, cara, eu não sei como, mas vou dar um jeito de fazer. E aí, pô, a força de vontade é importante. Ô, louco, né? demais. E quantas vezes a gente não reverte alguma coisa que, cara, parecia impossível e, pô, com muita vontade, força de vontade e resiliência, a gente vai lá e consegue. Imagina isso E alinhado à contra os inteligência, dados, né? Só que se a gente utiliza os dados com mais a força de vontade, cara, a gente vai Vixe muito Maria, além, né? você vai mais rápido e mais forte, né? E deixa eu perguntar pra você. Você acredita que o SG e o consumo consciente são uma moda passageira ou uma mudança estrutural de longo prazo? O ESG Isso. e o consumo consciente? Consumo, Cara, eu acho que é uma obrigação, né? Eu acho que não deveria nem ser uma tendência, né? A questão de governança, de questões ambientais, tudo que que está sob o guarda-chuva do conceito de ESG, né? Eu acho que é uma obrigação das empresas se atentarem em relação a isso, né? Então, eu acho assim que as empresas vão acabar, muitas delas, se adequando e já se adequaram, né? Porque já é um conceito um pouco não antigo, mas já deu tempo de pegar as empresas, né? Mas elas vão se adequar, muitas vezes por obrigação, e continuar fazendo o que tem que ser feito, mas o correto seria elas se adequarem por noção de responsabilidade mesmo, né? Você pontuou algumas empresas aí, falou tipo da CIMED, a gente falou de várias outras empresas aí que estão que espelham muito bem essa questão de tendência, já entenderam muito bem esse jogo. Tem algumas outras que você está apontando aí, que é um case legal pra gente compartilhar? Ou algum case que você tem estudado bastante, cara? Talvez uma empresa brasileira? Eu gosto muito, por exemplo, do que tem eu acho que uma tendência muito grande, né? E a CIMED mostrou muito bem isso, as collabs, né? As collabs estratégicas. A CIMED explodiu com a questão do hidratante labial lá da Fini, né? Que eles fizeram isso aí e nossa senhora, foi um caos nas farmácias, faltou produto. Tem até um depoimento do próprio João Adib falando do market share que tinha o hidratante labial deles e aonde chegou, né? E isso foi estrondoso, né? E eu gosto também, saindo um pouco de todos esses que eu disse, né? Tem o caso do Rony, da Reserva, né? Que ele colocou ali, não tem a ver com collab, mas ele colocou as pessoas à disposição da marca, né? Então tem as pessoas que têm a ideia de uma camiseta podem utilizar ali a estrutura da Reserva para fazer as suas próprias estampas e comercializar isso, né? E eu vejo isso como algo muito positivo, porque você coloca os seus próprios consumidores para serem co-criadores da sua marca, né? Cara, e o Rony ele é surreal, né? Tipo, ele posta muito conteúdo, é muito bacana.
E eu não sabia que ele tava desempregado, né? Porque ele saiu da reserva. Fiquei sabendo esses dias atrás. Eu não sabia, você tá me contando agora, eu também não sabia não. Ele assistiu um podcast, e aí no podcast ele tava, e o cara assim, cara, o Rony vem me procurar e tal, que ele tá desempregado, saiu da reserva, até que ele tá postando muito conteúdo agora, tipo, tá muito focado no Instagram dele, crescimento. Provavelmente deve ir pra esse braço de mentoria também, até porque o cara tem muita bagagem, muito repertório, né? Só que uma outra pegada muito bacana que ele fez, cara, é premiar o melhor vendedor que gerou a melhor experiência pro cliente. E aí contextualizou isso. Então, o cara que trazer o melhor case e ganhar uma quantia em dinheiro, agora não vou lembrar qual. Só que, cara, era tanta ideia boa de prestar serviço e experiência ao cliente que, cara, se ele não colocasse isso, viraria tipo um commodity, camiseta, né? Tipo, pô, posso comprar na reserva, mas só posso vir comprar na Lacoste, posso comprar em qualquer outro lugar, né? E tem que ter alguma diferenciação, né, no final do dia. Os caras não tem uma muito bacana, e eu acho que, por exemplo, uma questão da collab, até conversei com o Thiago Ramalho da Jalaboca, assim, cara, uma coisa que disparou. Cara, o Thiago é uma pessoa sensacional, eu gosto muito dele. Assim, cara, que disparou na nossa marca aqui foi a questão das collabs. E isso pra tudo, né? A gente fala assim, cara, aqui na SI a gente faz collab, às vezes a gente vai ali numa imobiliária, cara, vamos fazer uma parceria, vamos divulgar um empreendimento junto. Não precisa ser necessariamente, sei lá, um produto que você vende, né? Pode ser um serviço também, algo do tipo. Então é utilizar isso de maneira estratégica, cara. E não é difícil, cara. Não é difícil você parar para pensar em quais produtos que você tem acesso, que podem te ajudar, e você também pode ajudar eles, né? E conversar e participar de mesas e propor isso, cara. Eu acho que é uma tendência muito forte que ambos os lados saem ganhando, né? E às vezes você encontra uma impossibilidade, um escorpião preto, né? Por exemplo, do próprio CIMED lá, a história que o rapaz da Fini chegou e queria usufruir da distribuição da CIMED para chegar nas farmácias, né? E diz que quando ele abriu aquele pacote de Fini dentro da sala do João Adib, saiu aquele cheirão de Fini e falou, opa, eu posso fazer uma collab aí e de repente dá certo. Daí surgiu toda a ideia e tal, né? Então, às vezes, diante de uma impossibilidade, de um escorpião preto, surge uma oportunidade que você pode aproveitar, desde que você esteja alinhado aí com as pessoas certas, participando de mesas que te conduzam a isso, sabe? Você não vai encontrar essas oportunidades em lugares que não favoreçam isso, né? Ou dentro da sua mesinha, na sua cerquinha, você tem que sair, né? Tem que ser bom em criar coincidências, né? Exato. Então você tem que se colocar num lugar que, se acontecer aquela coincidência, foi porque você se colocou naquela mesa. E a gente falou que você, cara, bebe bastante água limpa, viaja bastante, mas o que você tem mais estudado no último ano? Ai, cara, eu tô estudando, a gente conversou antes a respeito disso, né? Eu tô numa pegada um pouquinho mais espiritual, assim, sabe, nos últimos tempos. Então, eu venho lendo bastante livros com essa pegada espiritual, porque eu acho que de nada adianta, Guilherme, a gente ter um CNPJ de sucesso, a gente ser grande, mas ser um fracassado como pessoa, como pai, como marido, ser um fracassado na minha intimidade com Jesus. De nada adianta, sabe? Então, eu acho que ultimamente eu venho, e eu acho que tá sendo muito positivo isso, sabe? O reflexo que isso dá lá na empresa, até em questões de relacionamento mesmo com clientes, com fornecedores, com colaboradores, que é deixar o CPF, né? Ou seja, o eu bem comigo mesmo, bem alinhado com o que Jesus espera de mim, né? Com a minha família principalmente, como pai, como marido, e isso gera muito impacto na empresa, né? Tem muita gente que fala assim, eu sou assim, nasci assim e você assim. Não é isso, né? Deus me aceita do jeito que eu sou. Cara, não, Deus não te aceita do jeito que você é. Deus te recebe do jeito que você tá. Mas ele quer te conduzir num lugar que você não imagina
aonde você pode chegar segundo a vontade de Deus, né? Então, assim, eu tô nos últimos meses, eu digo dos últimos anos aí, tá? Um ano e pouco, eu tô me aprofundando muito, abrindo meu coração para que o Espírito Santo de Deus possa agir e me conduzir aonde Ele quer que eu esteja. O que é negociável na sua rotina? O que é inegociável na minha rotina? Tempo com a minha família. Com a minha esposa e com a minha filha. A duras penas eu aprendi isso. A duras penas. Minha esposa reclamou muito, né, a ponto da gente brigar muito pela minha falta de proximidade com eles, né? Tempo de qualidade e tudo mais. E agora eu acho que é inegociável tempo de família. Eu acho que vai muito pela intensidade também, né? Porque, tipo, olha, né, o tempo, mas o quão presente você tá, né? Porque às vezes você fala assim, cara, eu chego em casa às vezes, um pouco tarde do trabalho, às vezes você não passa tanto tempo com a tua filha, mas estar 100% presente naquele momento que você tá ali com ela, né? Tipo, eu acho que isso a intensidade vai muito mais do que a quantidade, né? A gente que gera conteúdo, cara, ainda mais estando muito presente nas redes sociais, Instagram e tal, isso aqui tira muito nosso tempo, cara, o celular, né? Porque não basta você só postar o conteúdo, né? Fazer o conteúdo. Você quer ver o resultado que aquilo tá acontecendo, né? Tá. Você quer ver se aquilo deu engajamento, se não deu, se tá fazendo certo, se deu curtida, se deu comentário positivo, qual o feedback que as pessoas estão dando a respeito daquilo. E isso acaba tirando muito, muito tempo. E por questões até eu não digo óbvias, né? Mas por questões de tempo, quando a gente está na empresa, tem uma demanda muito grande de coisas administrativas para serem realizadas e decisões para serem feitas. E essas coisas que tomam o nosso tempo, não tomam o tempo na empresa, acaba tomando o tempo que eu tinha para minha família em casa. Eu acabo fazendo isso, entre aspas, no meu horário vago, no meu horário que era para ser destinado à minha família, né? Então isso acaba me atrapalhando um pouco. Então eu estou separando momentos da empresa para fazer isso, para que quando eu chego em casa as coisas já estejam encaminhadas e eu não precise ficar trocando minha esposa e minha filha pelo Instagram. Muito bom. E o que você deixou de ser nos últimos 5 anos aí que você não é mais hoje? Rapaz, pergunta difícil isso aí, hein? Eu acho sedentário. Você vem acompanhando aí. Eu dei uma boa emagrecida nos últimos tempos aí, perdi 15 quilos, sem aplicar nada contra também, a quem aplica. Hoje está na moda aí o Mounjaro, o Ozempic, essas coisas. Inclusive, olha só, deixa eu abrir um parênteses aqui, galera, sobre isso aí. Você sabia, cara, que nos Estados Unidos o consumo de alimentos em restaurantes diminuíram drasticamente em razão do Mounjaro e do Ozempic, né, lá. E diante disso, olha a tendência aí, ó. Diante disso, os restaurantes começaram lá. Isso está na Forbes, inclusive. Começaram a investir em mini refeições. Ou seja, eles viram que estava tendo um índice muito grande de desperdício, as pessoas não conseguiam comer, paravam de ir nos restaurantes porque falavam assim, cara, eu não consigo comer a comida inteira, então eu vou comprar aqui um lanchinho só, um negocinho. Então eles começaram, diante desse cenário, fazer mini refeições reduzidas para atender o público que, convenhamos, hoje é grande, que faz uso desses tipos de medicamento para emagrecer, né? Ozempic, a tendência aí, mete clínica para meter ferro e vitamina nessa galera aí. Então. E voltando então aonde eu estava, né? Eu emagreci uns 15 quilos aí só com corrida, cara. Eu peguei gosto mesmo pela corrida e pretendo continuar a correr aí. Eu peguei gosto pela corrida por um motivo. Antes, eu sempre fui muito competitivo, muito mesmo. E eu corria antes por obrigação, porque eu precisava emagrecer, tinha que corria por obrigação. E sempre querendo bater tempo, né?
Não, cara, eu corri hoje 10 quilômetros num pace de 5:30, né? Eu preciso melhorar isso aí. Até que um dia eu falei, cara, eu quero subir em pódio? Não quero, até não tenho nem capacidade para ganhar das pessoas que sobem em pódio, né? Eu quero competir nesse sentido? Também não quero. Eu tô fazendo isso por quê? Por causa da minha saúde, né? Então, por que eu tô me preocupando tanto em bater tempo? Cara, eu quero correr. Eu vou correr e vou fazer no meu tempo. Eu vou deixar isso gostoso, vou deixar isso prazeroso. E comecei a me alinhar com pessoas que estavam no mesmo, na mesma vibe, que era correr para curtir, para desfrutar o caminho mesmo, e para conversar e resenhar e falar sobre empresa, falar sobre negócio e falar sobre experiências espirituais com Deus que essas pessoas tiveram. E começamos a correr junto e isso se tornou prazeroso e o emagrecimento ele veio como consequência. Tanto que os treinos mais legais são os de domingo, né? Os longões. Os longões, nossa senhora, isso é maravilhoso. Depois toma uma água de coco e continua a resenha. Enfim, a gente acaba fazendo uma atividade física, melhorando a saúde e também aprendendo muito. E um bom hábito puxa um bom outro hábito, né? Quando você começa a se relacionar com pessoas melhores, os bastidores, né? A corrida mostra isso, que não tem como você encurtar caminho, né? Então, tipo, cara, o cara que corre muito bem, ele faz isso há 10 anos. Então, o cara que ele tem, por exemplo, pega o Flávio Augusto, cara, a capacidade dele de gerar negócio, de pegar qualquer negócio e, cara, transformar, fazer aquilo ganhar relevância, é muito fácil porque o cara tem 20 anos, né? Então, ele faz isso há muito tempo. Então mostra que, cara, é um processo, né? Então, tipo, você não pode se comparar com o cara que tá no dia 1000 se você tá na sua versão no dia 1, né? Então, tipo, pra você chegar ali e ter o resultado que o cara tem, ou você vai ter que distorcer o tempo com intensidade, ou é o processo, né? Não tem como você ter o resultado do Roger que tá ali na pegada faz tanto tempo, que o que eu pergunto pra ele responde, porque ele tem repertório, tem diabetes, tem tudo isso. E você tá no dia 1, tá começando a ler seu primeiro livro agora, por exemplo. E você pode ver, Guilherme, que, por exemplo, uma pessoa que é faixa preta de uma arte marcial, ela nunca vai fazer com que um faixa branca se sinta menosprezado, porque ele já foi o faixa branca, ele já vivenciou o processo. Um cara que corre num pace de 3, ele nunca vai tirar sarro de um cara que está começando com pace de 7, porque ele sabe o quanto foi difícil chegar aonde ele está hoje. Uma pessoa que, como o Flávio Augusto, eu presumo também que nunca vai desincentivar uma pessoa que está começando a empreender agora, porque ele sabe como é começar e as dificuldades que é. Então, a gente tem muito medo de se envolver com faixas pretas. Você entende? Porque a gente às vezes acaba achando que não é digno, mas pelo contrário, é com eles que a gente vai aprender e evoluir e crescer, né? E eles vão nos receber muito bem, porque eles conhecem o trajeto e o caminho que eles passaram para chegar onde eles estão hoje. Muito bom. No topo as pessoas se ajudam, né, cara? É lá embaixo que as pessoas competem. Que elas competem, exatamente. É isso. E quem te critica é quem não tá na arena, né? Exatamente. Quem tá fazendo... Exatamente. O cara fala assim, cara, agora virou... Desculpa, boió, não tá bebendo mais, ou não tá saindo mais à noite, virou um pau mandado. Assim, cara, e justamente é o cara que, não dá atenção pra esposa, é o cara que tá com a vida ali toda ferrada. E indo aqui para as perguntas finais, cara, qual foi o maior conselho aí que você recebeu, que talvez mudou o seu game aí? Quem lidera serve. Eu acho que isso mudou totalmente o modo como eu lido com as pessoas. Você não precisa mostrar que você está servindo elas, né? Você precisa servir e isso basta. Porque as pessoas, naturalmente, ou melhor, muitas delas, vão achar que para que você possa servi-las, você precisa suprir as vontades dela. E como eu disse lá no livro, né, servir se trata das necessidades e não das vontades. Então, acho que quando eu comecei a colocar em prática o próprio conceito de liderança servidora, que eu vejo isso muito presente na vida de Jesus, né? Não, pelo amor de Deus, não me comparando a Jesus, né? Mas tendo ele como minha principal referência de liderança, eu acho que isso mudou a chave da forma como eu lido com as pessoas,
Porque no final das contas são elas que vão me conduzir e vão estar junto comigo no lugar onde eu quero chegar. Muito bom. E tem alguma frase final aí, alguma fecha talvez que você queira complementar sobre tendência? Você acha que tem alguma coisa aí que a gente poderia, para finalizar o tema? Sim, sem dúvida, vamos lá. Sobre tendência, a principal coisa que eu poderia dar de dica olhem o comportamento das pessoas diante do caos. E a partir desse comportamento, tente analisar macrocenários. Porque são esses macrocenários baseados no comportamento diante do caos que vai mostrar para você ou vai dar sugestões de padrões, sincronizações e efetivamente as tendências que elas vão procurar ou que o mercado vai exigir. Bom demais. Cara, muito obrigado pela sua disponibilidade. Sei que sua agenda é corrida e até quando eu fui chamar o Roger para vir aqui, eu tinha sugerido um tema, porque o cara tem muito repertório, então fica até um convite para um próximo. Então, tipo, se a gente fosse destrinchar aqui, demoraria 4, 5 horas aí de podcast, porque tem muito assunto pra gente comentar. Tem o próprio legendário, tem várias coisas que dá pra gente falar, várias coisas legais aí que podem estar agregando pra galera. Então, muito obrigado pela disponibilidade. Como tá suas redes sociais pra galera te encontrar? Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. A empresa de vocês tem minha admiração. Obrigado. E para me encontrar nas redes sociais, Instagram, @RogerTosh, tudo junto. Tem o Instagram da empresa, que é @SG_Sistemas. Eu posto muito conteúdo, tanto no meu Instagram pessoal, quanto no Instagram da SG. Tem o nosso canal do YouTube, que também tem muito conteúdo, que é o canal da SG Sistemas. Só pesquisar SG Sistemas e você vai encontrar nosso canal do YouTube. Lá tem muito conteúdo sobre gestão, sobre os módulos e as funcionalidades que o nosso sistema de gestão oferece. E também tem o SGCast lá, dentro da aba podcast, onde tem muito conteúdo sobre gestão nas suas diversas faces. Então, gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de estoque, algumas dicas de precificação, como que a gente trabalha dentro dos módulos no sistema, DRE, hortifruti, tem muita coisa lá que vai agregar para quem é empresário e quer potencializar e melhorar o processo de gestão da empresa a fim de obter resultados. Top, muito bom. E para você que ficou até o final aí desse episódio, deixa seu like, que ajuda muito o crescimento aí do Solocast Oficial. Compartilha com seu amigo que é empresário, que é empreendedor, que precisa se atualizar. Com certeza teve uma aula, nós tivemos uma aula aqui, e se você ficou até o final, te prendeu, é porque você aprendeu muito, então você vai estar ajudando alguma pessoa, algum empresário a entender um pouco mais sobre as tendências. Segue o Roger, porque, cara, eu sou suspeito a falar, acompanho bastante conteúdo que ele posta no Instagram e é muito bom, independente da área e da que você atua, enfim, e da onde você quer agregar, do que você quer agregar para a sua vida. Então, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui presente em mais um Solocast Oficial e até o próximo episódio.